Bom, então vamos ao capítulo 3, que a gente vai ver que vamos trabalhar com pressão, e o principal dessa transparência é quando a gente for fazer as cartas sinóticas, tá certo? Então vamos começar com a definição da pressão, tá? Definição da pressão, na verdade, é o peso do ar que está fazendo em cima de você, tá? Quem descobriu aí, que conseguiu medir essa pressão que o ar faz na cabeça da gente, foi o Torricelli, né? Encheu um tubo de vácuo, né? Tinha 100 centímetros, na verdade, né? Esse tubo, um mercúrio. Então, depois ele via que isso aqui, né? Na pressão normal, né? Que seria no nível do mar, dava 76 centímetros, que é 760 milímetros. Quando ele subia, realmente, ele levava esse aparelho para mais alto, o que acontecia? A pressão diminuía, essa distância aqui aumentava, na verdade, tá? Então, ele reparou que, né, ou descobriu que a pressão variava com a altura. Então, pessoal, veja, eu posso representar essa pressão, um número, ou em 760 milímetros de mercúrio, ou milibares, ou HPA. Então, HPA e milibares, vocês vão ver que é a mesma unidade, tá certo? É mais comum aparecer em milibares nos livros da Marinha, tá? E as mensagens que você escuta no rádio, no barco, é em HPA, tá bom? Depois vão ver, né, em torno, a pressão normal seria 1013 milibares, ou 1013 HPA. Quando a gente chegar na carta sinótica, a gente vai ver como que é a distribuição dessas pressões aí, tá bom? Bom, então, para a gente medir essa pressão, tem dois métodos, tá? Um seria essa do barômetro de mercúrio, que na verdade é o do Torricelli, e a outra que vamos chamar barômetro aneroide. Então, aneroide, né, você vai ver que também vai estar relacionado com a pressão, tá? Então, veja, esses barômetros de mercúrios, isso aqui tem quase mais 1,5 metro, na verdade, né? Tá? Aqui embaixo tem a parte do mercúrio, né? E aqui é o termômetro. Isso aqui é uma peça muito bonita, que eles põem no navio. Tinha um prego, tinha um pino aqui, ó, e isso aqui balançava, tá certo? Todos os navios devem ter isso até hoje, né? Eu vi isso aí numa vez que eu fui visitar um laboratório, e eles precisavam medir a pressão, então eles tinham esse barômetro aqui, que é bem preciso também, tá? Então, vamos ver o barômetro aneroide, tá? Então, o barômetro aneroide, né, é bem simples, tá vendo? Ele tem um folezinho que, assim, quando a pressão varia, aperta, você diminui aqui, então o ponteirinho aqui vai marcar a pressão, tá vendo? Esse é o padrão que a Marinha exige, né? Que você ter no barco, tá? Que aqui vai marcar a pressão, e esse outro ponteiro, você leva ele e põe em cima do que está marcando a pressão para ver se vai variar ou não, tá? Outro problema sério desse aneroide aqui, o pessoal vai para os Estados Unidos, compra um barômetro desse, põe na mala, né? O que acontece? Onde tem a mala não está pressurizada, né? Isso aqui explode, tá bom? Então, mas o principal mesmo que o pessoal, né, esses barcos que vão para a Antártica, né, todos eles usam, além de a minha clínica usava, né, agora não sei se usa mais, mas era chama-se barógrafo, tá? É um termômetro aneroide, mas ao tamanho aqui do sifãozinho dele para medir a pressão, ao tamanho do braço aqui, como vai aumentando aqui, e isso aqui está girando, né, porque é um relógio, e aqui vai dando a previsão que está acontecendo, certo? Então, esse é uma peça muito bonita, né? Vocês já querem ver o real, é isso aqui, ó, tá vendo? É grande, muito grande, e aqui tem uma escala que você vai vendo o botãozinho variando a pressão, tá? Esse lugar que eu fui, né, que tinha o termômetro de mercúrio, né, também tinha um barógrafo desse aí para medir a pressão interna, tá? Então, lembrando, né, que o barógrafo é o que realmente funciona, tá? Porque vai
você vai acompanhando o dia inteiro a variação da pressão, tá? Outra coisa que precisa prestar atenção, né? Esses barômetros aí que você lembra, o GPS, o relógio, isso aqui, o que ele faz? Ele vai marcando a pressão que você está, né? Só que não esqueçam que como a massa da atmosfera, né, também é atraída pela Lua, pelo Sol, né? Então vai existir uma maré barométrica, tá certo? Então, se você reparar no seu barômetro aneroide, né, ele vai começar a subir de pressão. Então, você vai ver, né, veja o desenho aqui embaixo, que o gráfico, né, é como se fosse uma onda, né? Então, como a maré vai andando, vai puxando a atmosfera, né, o ar, então a pressão vai variando, tá certo? Obviamente não varia quase nada, tá? Mas existe uma maré barométrica, tá? Fiz um curso uma vez, isso faz tempo, na USP, né? O professor falava o seguinte, veja, para você medir a pressão, você tem que pegar todo dia às 9 horas da manhã, entendeu? E vai vendo a tendência daquele horário, não precisa acompanhar a pressão o dia inteiro, entendeu? Porque você vai ter uma variação que vai também entrar essa parte da pressão barométrica e vai atrapalhar tudo, certo? Na verdade, né, se você pensar que a Marinha exige ter um barômetro a bordo, né? Falar quando a pressão abaixar, você está com, né, com mau tempo, está entrando uma frente fria, né? Só que quando o barômetro abaixar, né, você já está dentro, pô. Então, como você vai saber a previsão antes? Se a pressão vem vindo, até pode aumentar até, porque aumenta o calor, entendeu? Então, isso aí, eu não acredito muito nesses barômetros que a Marinha exige ter no barco, tá? O que dá mesmo para acreditar é nesse barógrafo aqui, tá certo? Que é o top dos medidores de pressão, tá? Então, vamos ver como que eles constroem, né? Essas regiões que têm alta pressão e baixa pressão, né? Tá vendo? Nessa transparência, o que está acontecendo é o seguinte, é obviamente que esses pontos de pressão, tá, não vão corresponder ao mapa lá, né, que eu fiz um desenho. Mas repare o seguinte, então, existem milhares e milhares de estações meteorológicas dando a pressão, né, a temperatura, vento, né? Existem até boias, né, barométricas que mede a pressão, mede tempo, é uma boia meteorológica, na verdade, né? Vento, tudo, onda, tá espalhada pelo mar inteiro, tá bom? Então, o que está acontecendo? Eles pegam essas estações, todas as estações que deram a mesma pressão, que nem essa daqui, ó, 1004, né? Então, veja, todas as estações que deram a mesma pressão, eles ligam, formando o quê? Uma linha que tenha a mesma pressão, né? Então, isso aí a gente vai chamar de isóbaras, que tem linhas de mesmas pressões, tá bom? E essas linhas vão ser a base de uma carta sinótica. Tá bem? A gente vai ver na sequência aí. Aquele processo que a gente tinha visto, como nós vimos antes, que existe o processo de convecção, que é realmente que esquenta né, a Terra e o ar sobe, né, que é o processo de convecção. Isso aí vai gerar o que eu vou chamar de baixa pressão, tá? Porque o ar está subindo. E a gente vai ver que isso vai se chamar, né, a formação de um ciclone, tá vendo? Então, no hemisfério sul, a baixa pressão, você vai ver que o vento vai girar em torno dessa baixa pressão no sentido horário, tá? E de outra situação, o que acontece? Você pode ter, em vez de esse fluxo de ar subindo, você pode ter descendo, entendeu? O que acontece? O ar descendo, aqui fica uma alta pressão. Então, se o ar desce, chega aqui embaixo, ele tem que divergir, né? Tá vendo? Como aqui eu tenho o processo, né, que vai ter que o ar que está subindo, vai ter que convergir, né? Vai entrar por baixo, vai subir.
Quando eu tiver um ar descendo, tá? Vai criar uma alta pressão, que eu vou ter mais, né, mais atmosfera, um volume de atmosférica aqui, e o ar vai se divergir na Terra, tá vendo? Então, repare, eu vou chamar, quando o ar está em processo de convecção, né, formação de ciclone, e está formando uma baixa pressão. E eu vejo esse exemplo aqui que está aqui embaixo, né, é o que vai aparecer na carta sinótica que nós vamos ver, tá certo? Então, vou ter a baixa pressão aqui no centro e o vento girando no sentido horário, que na verdade é mais ou menos um furacãozinho isso aí, esse desenho aí, tá? Mas explica bem o sentido na Terra da direção do vento, tá certo? Então, se o vento está no sentido horário, convergente, está uma região de baixa pressão. Isso aí que eu preciso observar. E de alta, o que é? É o contrário, né? Tá vendo? Os ventos estão se divergindo, né? Se no lugar, né, que você tem um fluxo de ar descendo, é óbvio que vai divergir. Então, se eu estou sentindo esse processo que o vento está, veja, no sentido anti-horário e saindo para fora, divergindo, eu sei que é uma alta pressão. Então, isso aqui é do hemisfério sul. No hemisfério norte, como a Terra está girando, tá? Eu vou ter o sentido contrário disso aí, tá vendo? Aqui já é o hemisfério norte, tá vendo? Então, quando eu tenho uma região de baixa pressão, o vento, né, está virando no sentido anti-horário, tá vendo? Baixa pressão no hemisfério sul, o sentido é horário dos ventos. O hemisfério norte é o sentido anti-horário. Vocês vão ver que os furacões que acontecem lá no hemisfério norte têm o sentido, né, o vento vira no sentido horário, tá? Então, eu vou ter o ciclone, que é baixa pressão, e o anticiclone, que é alta pressão, e essa aqui são a representação, né, baixas e altas pressões, tá? Então, vamos ver agora o que é uma carta sinótica, né? Tudo que a gente viu anterior, pressão, né, da atmosfera, isóbaras, né, vai aparecer na carta sinótica e vai me dar uma condição do tempo em grandes áreas, na verdade, tá? Então, a primeira coisa que eu noto aqui é que essas linhas aqui, ó, são as isóbaras, né? Tem a mesma pressão, tá? Repara que elas não se cruzam, né? É como se fossem curva de níveis de topografia, tá? Então, repara, né? Então, para mim saber a pressão, né, eu sigo a isóbara, que vai estar, então, no caminho da isóbara vai ter a pressão daquela linha, tá vendo? Aqui está 1012, aqui está 1008, tá vendo? Está baixando a pressão, né? Então, certamente, esse B, um B vermelho aqui, ó, que está aqui embaixo, significa a zona de baixa pressão, tá vendo? Zona de baixa pressão faz o quê? Cria nuvens, né? E realmente é um mau tempo que está nessa região aqui, onde em volta da baixa pressão, é um mau tempo, tá? E as pressões, veja, eu vou vendo aqui pelas isóbaras, tá? Então, isso aqui seria 1012 milibares e aqui 1008 milibares. Então, o padrão, né, de você, entre uma isóbara e a outra, é 4 milibares, tá vendo? Então, o que acontece? Sabe? Esse espaço aqui, ó, vai variar 4 milibares. Aqui, ó, vai variar muito mais, muito menor, a variação vai ser muito maior, na verdade, tá? Então, vai ter um motivo para isso, né? Se a variação tiver mais isóbaras, é que vai produzir uma variação de pressão maior, tá? Que vai criar vento, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, voltando aí, a primeira coisa que eu vi, então, foi as isóbaras, tá? Com as devidas pressões aqui. Essas isóbaras correspondem ou uma zona de alta pressão ou uma de baixa pressão, tá? Geralmente a de alta pressão, veja, a variação das isóbaras é muito grande, né? Certo? Então, aqui é uma região, quando tem um alto, o que está acontecendo? Então, a zona de alta pressão, o ar está descendo, né? Então, se você pegar a foto do satélite dessa região, né, do Atlântico mais para cima aqui, vai estar tudo azul, né? Não vai ter nuvem porque o ar, o quê? O ar está descendo, tá certo? Está criando uma zona de alta pressão. A zona de baixa pressão, obviamente, vai ter umas nuvens aí, que é o que vai
que vai ser o processo de convecção. Então, aqui é só para fixar exatamente. Isso aqui já é uma carta sinótica, né, recente. Né? É difícil você ver o contorno aqui do Brasil, tá certo? Antigamente, vocês viram, na passada tinha uma cor, aqui não, né? Então, quando eu olho essa carta sinótica, tá vendo? Se tem um A, é um centro de alta pressão. Tá vendo? As isóbaras são mais espaçadas, tá? Aqui, ó, eu vou ter uma zona de baixa pressão, tá vendo? As isóbaras são mais juntas, então realmente vai criar um problema meteorológico mais sério. O que vai acontecer é que essas massas de ar que estão deslocando do hemisfério norte para o hemisfério sul, né? Esse movimento que eu tenho dessas massas, vai ser representado com gráficos, tá vendo? Então, aqui, ó, eu vou chamar isso aqui, essa linha aqui, né, de um cavado. Só que o cavado, geralmente, tem uma frente fria em cima do cavado. Obviamente, eu vou pôr o símbolo da frente fria. Também nós vamos ver mais daqui a pouco, tá? E aqui reforçando que são 1.004 milibares, que são o espaçamento entre as isóbaras, tá bom? Esse já é uma carta sinótica, né? Tô dando, vocês vão ver que isso aqui é uma frente fria, o vermelho é a frente quente, depois a gente volta aí. O principal problema é que aqui são as isóbaras que estão meio, né? Aqui é uma zona de alta, as isóbaras estão longe, né? Não tem muito vento, e aqui não, realmente você vai ter uma situação de mau tempo. Então, depois nós vamos ver detalhadamente como que cria o vento, aí vocês vão entender direito aí. Por enquanto, é para dar uma ideia, né, que é uma carta sinótica, tá? Isso aqui é só para mostrar que existem zonas de alta e baixa, dependendo da latitude, só para você saber que no Equador tem zona de baixa, depois, né, até 30 graus é alta, e depois fica baixa, né? No Equador, né? Então, vocês vão vendo aqui que na zona do Equador é baixa pressão, e chama-se zona de convergência intertropical, tá certo? Depois a gente vai ver isso também.